Olá! Nós vamos fazer uma atividade para relembrar e brincar um pouquinho com toda a matéria, com tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do nosso ano. Lá nas nossas matérias nós vimos sobre as células animal e vegetal. E hoje nós vamos fazer uma maquete desta célula vegetal. Vem comigo, vamos ver o que a gente tem nessa célula que é tão diferente lá da outra e que a gente pode memorizar fazendo a nossa maquete, não é mesmo? Vamos ver? Então, olha só. A célula vegetal, ela é uma célula um pouquinho diferente lá da célula animal. Não que não tenha todas as estruturas. Tem. Porém, na célula vegetal, a gente, além da membrana plasmática, a gente também vai ter a parede celular. Então, nós vamos ter uma parede celular, depois a membrana plasmática e depois, dentro aí desta condição de estruturas, aí sim, citoplasma e as estruturas referentes a esta célula. Nossa, é bem interessante, não é mesmo? Nós vamos começar então fazendo a nossa parede celular. Como que a gente pode fazer isso, Cláudia? Nós vamos usar a massinha de modelar, né? E aí você vai produzir esta parede, que é toda essa estrutura que tá aí, ó, no verde mais forte, que a gente consegue visualizar. Então vamos lá? Olha só. Partes por partes. Ah, tem que ser grande, tem que ser uma peça muito grande? Não, não precisa ser uma peça muito grande não, tá? É só mesmo para a gente relembrar. Vamos fazer então as estruturas. Quantos gominhos tem que ter, Cláudia? Gente, a parede celular, ela vai estar estruturada dentro daquilo que você consegue fazer, não é mesmo? Se você consegue fazer de um tamanho, o seu colega conseguiu fazer um pouco menor, tranquilo, a gente consegue visualizar aí o que você, né, conseguiu aprender fazendo, né, demonstrando o seu aprendizado, não é mesmo? Então, olha lá, ó, vamos começar assim, ó. E aí é toda uma estrutura já demonstrando os poros abertos para que haja uma comunicação. Nossa, Cláudia, mas é uma estrutura bem organizada para ser, né? Por ser vegetal, né? De um sistema tão que a gente acha que não é tão estruturado, não é tão inteligente, né? Mas pois ele consegue fazer funções que o nosso organismo também consegue. E aí é toda uma estrutura mesmo. Então nós vamos lá, gente, ó, e vamos montando, não é mesmo? Você vai montando, estruturando a parede celular para que ela aconteça de uma forma, né, que depois você consiga colocar as outras estruturas. Vou fazer de uma forma mais rapidinho aqui, mas vocês podem fazer com calma em casa. Peça ajuda ao papai, à mãe, né, para poder ajudar vocês a modelar, que é uma coisa gostosa de fazer nas férias, não é mesmo? Então, a gente vai fazer toda essa estrutura modelada. Vamos lá. Depois que a gente fizer toda a estrutura ao redor, né, aí a gente vai justamente montar essa estrutura já com as entradas, que são essas partezinhas que a gente vai fazer como se fosse um beliscão, ó. Você vai lá e faz como se fosse um beliscão. E aí você vai perceber que não é tão difícil, ó. Você faz um beliscãozinho para dentro e para fora. E monta toda essa estrutura. Essa estrutura aqui que a gente está montando é a parede celular. Uai, mas lá na célula animal que a gente fez, você não percebeu essa estrutura, não foi mesmo? Então, olha aí, já começamos a perceber que existem diferenças, não é mesmo? O que será que tem mais de diferente aí que a gente pode visualizar, gente? Vamos ficar atento, hein? Procurar fazer com calma, prestando atenção nessas estruturas, prestando atenção no que a gente tem para poder fazer de legal e ficar bem bacana, não é mesmo? Já pensou? Chegar um coleguinha seu para visitar a sua casa e você falar assim, você fez
a sua aulinha de férias lá para brincar? Você aprendeu? Quem sabe vocês não possam trocar o conhecimento, né? Às vezes você aprendeu uma coisa que o seu coleguinha não conseguiu visualizar, e aí vocês conseguem fazer uma troca de conhecimentos. Ou até mesmo você e seu irmão, ou a sua irmã podem fazer. Cada um monta o seu, não é mesmo? E aí, de repente, cada um consegue visualizar algo diferente. Bom, montamos a parte de parede celular. Não ficou perfeita igual lá, não, ficou nada? Mas isso não importa. O que importa é você aprender, tá bom? E agora? O que a gente vai fazer agora? Então, agora nós vamos fazer a membrana plasmática. Cláudia, onde que fica a membrana plasmática? Logo após a estrutura de parede celular. Ela é um pouquinho mais fina. Então, você vai fazer lá a minhoquinha, vai, ó, afinando, né? E vai colocando na parte de dentro aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem coladinha, bem grudadinha a parede celular, a gente vai colocando ali a nossa membrana celular, membrana plasmática. E aí, ó, é todo um cuidado de colocar e ajustar. Serve até de apoio para outra, vocês percebem? Uma vai ficando apoiada na outra. Isso também ajuda a gente a ajustar a modelagem. É gostoso trabalhar com massinha, não é mesmo? A gente acaba tirando um pouquinho da nossa fadiga. Já a gente tem tanto tempo dentro de casa, às vezes, né? Aí, às vezes, não tem o que brincar, não tem o que fazer. E brincar com a massinha dá uma ajudada para a gente poder ficar mais tranquilo. Olha aí, aproveitem esse tempo para poder fazer alguma coisa que vai ajudar vocês a também adquirir conhecimento. Bom, então nós já fizemos aqui, ó, duas estruturas. Nós fizemos parede celular e membrana plasmática. E aí, o que mais que a gente tem? A gente vai ter lá dentro o citoplasma, que é uma estrutura gelatinosa que faz parte do interior de toda a célula. Aí a gente vai preencher esse espaço aqui agora com uma outra cor para trazer a ideia. Ah, Cláudia, mas lá é um verdinho, um azul bem clarinho. A gente tem, podemos até usá-lo. Um azul mais claro, ó, para poder fazer essa membrana, esse citoplasma. Então, vamos lá? Ó, abre. Você pode até colocar aqui mesmo e no papel, no papelão forrado que você tenha e ir moldando, ó, para a gente poder conseguir fazer essa visualização. Porque aí você consegue preencher. Nós vamos preencher todo este espaço, né? Para poder a gente conseguir entender. Bom, nosso espaço está preenchido. Então, aqui nós temos, ó, parede celular, membrana plasmática e citoplasma. Nossa, então nós já temos 3 coisas que a gente conseguiu organizar aqui, não é mesmo? E aí a gente, então, pode fazer de uma maneira diferente. Pode sinalizar com um palitinho, com uma bandeirinha e colocar o número daquilo que a gente gostaria de falar. Ah, Cláudia, eu estou fazendo, mas eu não sei escrever bonitinho assim. Eu posso fazer tudo e depois pedir alguém para escrever para mim? Posso. Aí eu posso fazer assim também, ó. Eu vou lá, faço uma bandeirinha, né? Venho aqui, ó, colo na estrutura, no palitinho, né? Que é o que eu quero. Ao invés de escrever, aí eu vou colocar um número. Vamos assim? Eu coloco lá o número 1, vamos supor. Vou lá na bandeirinha e coloco número 1. Não cai. O número 1 vai estar se referindo à nossa
parede celular. E aí, depois que eu fizer, então eu escrevo parede celular. Tá? Aí nós vamos para dentro dessa área aqui. Então, nós já falamos parede celular, membrana plasmática e citoplasma. E aí? E essa estrutura aqui, ó, toda roxona ali, olha, olha bem. Nós temos um núcleo. Esse núcleo, ele vai estar totalmente envolvido por uma estrutura que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, eu vou fazer, ó, a estrutura do núcleo. Este núcleo, eu vou colocar ao redor dele a estrutura do retículo endoplasmático. Lembra que a gente fez uma minhoquinha? E aí, depois que essa minhoquinha estava pronta, eu fui lá e achatei ela e desci como se fosse um tecido mal dobrado, colocado de qualquer maneira sobre uma mesa, não é mesmo? Então, é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Primeiro, eu fiz a minhoquinha, agora eu venho apertando, ó, para que ele fique uma estrutura achatada. Depois que essa estrutura está totalmente achatada, eu vou colar o meu núcleo e aí vocês podem colocar, gente, aonde vocês acharem que vai ficar mais bacana. Não tem, tem que ser no meio. Não, não tem, tá? Coloquei, apertei o meu núcleo, venho aqui, ó, preencho com cola ao redor, porque é aonde eu vou colocar esta estrutura de retículo endoplasmático. Mas, Cláudia, ele vai ficar todo esse tamanhão aí? Ele pode ficar todo aqui, ó, ao redor. Lembra que eu falei que parece um tecido mal dobrado, mal colocado? Aí você vai colocando e vai vendo o que que você tem, o que que você precisa aumentar ou se precisa diminuir. E vai colocando. Põe cola, se você achar que vai ficar melhor, mesmo? E aí você põe toda essa estrutura aqui. E aí você vai ter o seu retículo endoplasmático. Lembra que nós falamos que o retículo endoplasmático rugoso, ele é repleto de umas bolinhas, que são os ribossomos. Lá nos ribossomos, ó, você vai fazer aquilo que a gente fez numa estrutura também animal. Várias bolinhas. E estas bolinhas, para o retículo endoplasmático rugoso, elas vão estar sendo colocadas sob esse retículo, né? Sob a estrutura do retículo, que é esta dobradura ali que a gente fez, né? No tom laranja. Faz as bolinhas, põe a cola aonde você gostaria de colar, né? Esses ribossomos e pregue eles lá, ó. Olha bem que bacana. Qualquer lugar, porque, na verdade, eles vão compor toda a estrutura. O que mais que a gente tem? Nós temos mitocôndrias também, porque esta estrutura também de célula vegetal precisa de energia, não é mesmo? Se ela precisa de energia, ela também vai ter estrutura de mitocôndrias. Então, nós vamos fazer de novo um bastonete. De novo, a gente vai pegar o palitinho e dessa vez eu vou fazer ela assim, para que vocês consigam enxergar melhor. Venho fazendo estruturas como se eu estivesse rasgando esta estrutura com a ponta do palito. E assim eu consigo fazer essas aberturas, essas nervuras, tá vendo? Cola, não é mesmo? E a gente vai colar nossa estrutura de mitocôndrias lá dentro da minha célula. É todo um trabalho. Nossa, é gostoso de fazer e a gente está aprendendo, não é mesmo? Olha bem, a gente vai ter ainda cloroplastos, a gente vai ter também, o que mais a gente tem ali? Olha, a gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso, nós temos lisossomos, ribossomos. Olha lá um cloroplasto. O cloroplasto ele é bem parecido com a estrutura da mitocôndria, percebe? Porém, ele é maior.
Olha bem para vocês verem, ó. Então, a gente vai usar essa mistura que eu fiz aqui com os verdes. Posso até colocar uma outra cor aqui para poder a gente diferenciar um pouco esse tom, né? Porque já tem verde bastante aqui, não é mesmo? E aí, vocês estão gostando de fazer? Deixa lá para a gente ver se vocês fizeram algum. Fotografa, posta e marca a nossa... lá o site, né? As estruturas da plataforma, para a gente saber se vocês estão gostando de fazer, não é mesmo? No caso do cloroplasto, ele parece um feijãozinho. Então, você vai fazer uma estrutura tipo um feijãozinho, mesmo assim, ó. Né? E ele é aberto também. Dentro dele, a gente vai ter a presença de alguns amilases, né? Que são estruturas necessárias para a nutrição dessa célula. Então, a gente vai ter lá dentro a presença de algumas estruturas que também vão ser rasgadinhas, assim. Você pode rasgar, pode botar, pingar uma cor, mudar a estrutura. E vamos de cola. Coloca a cola e prega lá o seu cloroplastos. Faz todas as bandeirinhas, né? Coloca os números que você gostaria, né, de fazer lá, colocar a sua... numerar, né? O 2, o 3, vai fazendo a sua sequência de numeração, tá bom? Eu vou fazer uma sequência aqui para a gente poder finalizar a nossa maquete. E aí a gente vai fazer os números e vou ensinar vocês a colar e a gente escreve os nominhos, tá bom? Então, ó, número 2... Número 3. Vamos fazer as bandeirinhas, vão colando e colando na estrutura que vocês vão dar o nome. Não esqueça de colocar os nomes, tá bom? E aí a gente consegue numerar, colocar os nomes nas nossas estruturas, fazer a nossa maquete ser funcional, porque aí quem pegar a sua maquete e falar assim, nossa, o que é isso? Que coisa estranha é essa? Vai saber do que se trata. O que você fez ali? Por que você colocou aquele nome? Por que tem aquele número? Que número se refere a quê? Não é mesmo? Então, a gente tem que saber montar as nossas maquetes para que a gente, na hora que a gente vai mostrar, quem fica lá visualizando consegue perceber o que a gente fez. Qual que era a proposta? Para que eu preciso de uma maquete? A maquete, ela vem para trabalhar o nosso conhecimento. Com ele, a gente consegue fazer, não é mesmo? Então, olha lá, ó, número 2, número 3, número 4, e todos os elementos que você vai colocando lá, você vai também citando eles aqui, ó. Núcleo, retículo, endoplasmático, nesse caso, rugoso, porque tem a presença do ribossomo. Nós temos ribossomos, não, aqui são o 4 ficou cloroplasto. O 5 pode ser o lisossomo, o ribossomo. Desculpa, gente, ribossomo. Então, você consegue fazer toda a modelagem da estrutura e coloca as bandeirinhas. Percebe? E aí, gostaram de também fazer a nossa célula vegetal? Brinquem à vontade, use a imaginação, faça valer as suas férias aprendendo. Aproveite cada uma das atividades de férias para aprender, para ser criança, para ser adolescente, para guardar o seu conhecimento e melhorar. Te espero numa próxima aula.